dúvidas, ainda numa indecisão, se vale a pena, como é que funciona, como que a gente vai aprofundar. Então a ideia é trazer essas questões. Beijo, tchau! Minha super apoiadora, né, Lu? Dos vídeos, para eu me soltar, para eu falar mais livremente. É engraçado que eu acho que agora num approach assim, dessa forma, do ao vivo, eu me sinto muito mais à vontade do que numa gravação. Engraçado, né? Ai, gratidão. A chamada eu coloquei como seriam os 4 pontos, né? Ah, bem mais verdadeiro, mais direto. Eu me sinto muito conversando mesmo. Ah, a minha outra super apoiadora de vídeos, Sandrinha. Oiê, boa noite, bem-vinda. Então a ideia é trazer os 4 pontos principais, assim, do que a gente vai super a tempo. Estamos aqui dando uns boa noites, uns dois, introdução, para o pessoal ir se conectando, entrando. E é isso. Aí vocês podem ir interagindo também, me fazendo perguntas que surgirem, né? Ao longo desse período, uma das perguntas que fizeram era se o curso era presencial ou online. E por enquanto ainda o curso é presencial no formato pessoal. Uma outra pergunta também é se a gente... qual que é o público, né? A quem se destina? Oi, Mi, Ju, queridas, boa noite. A quem se destina, né? Qual o público dessa imersão que vai ser proposta? E, na verdade, o que eu digo é que é para todo mundo que queira se comprometer com um processo de transformação. E aí essa transformação, ela é tanto interna, né? Porque o principal do processo de consultoria de imagem, e aí você fala assim, qual que é a diferença, né? Uma das perguntas também, antes de entrar nisso. Qual a diferença entre o processo da consultoria de imagem, essência e autoexpressão, e um processo de stylist ou uma consultoria de moda? É que é justamente isso, a gente primeiro olha para dentro, olha para quem a gente olha para nossa essência, e a partir desse ponto que eu chamo do nosso diamante interno, é que você vai conseguir desenhar, estabelecer um plano estratégico de ação para você, dizendo, olha, eu estou aqui nesse ponto e eu sou isso e quero expressar isso dessa forma. E esse caminho que é a consultoria de imagem vai te ajudar a fazer. Olhando para quê? Né? Olhando para as suas características físicas, para o seu estilo de vida, para os seus valores principalmente,
e para sua tonalidade de pele, para suas características corporais, e aí a partir disso a gente começa um trabalho. E aí uma outra pergunta fala, mas é só estético? Não, a consultoria de imagem é um processo que a gente, quando a gente olha para a nossa essência, ela vai além da aparência. A Débora adorou o diamante interno porque a gente trabalha também a questão das cores e os cristais, né? Mas isso a gente vai guardar para uma outra live, né, amiga? Para falar desse poder energético aí das cores e dos cristais. Mas é isso, a partir desse centro, que é o nosso diamante, a gente propor uma expansão disso tudo. E aí, quando a gente olha para esse diamante, a gente conhece quem a gente é, quais os nossos valores, qual o nosso estilo de vida, existe a nossa individualidade. E a gente, uma das formas de se achar isso na consultoria de imagem é o seu estilo, né? O estilo refletir a sua individualidade. E é sobre isso que é a primeira parte do encontro, a gente vai olhar muito para esse lugar, né? Eu também falo que o processo da consultoria de imagem comigo é uma viagem de olhares, né? Onde você vai olhar sobre quem você é e sobre esses reflexos que a gente se olha, a gente se vê e a gente se observa. A gente vai refletir isso para fora da mesma forma. Então, há uma confusão dos estilos, normalmente, aqui a Sandra está perguntando. É isso, Sandrinha. Então, essa primeira parte do encontro é justamente para a gente olhar para o seu estilo. Dentro da consultoria de imagem, a gente segue um norte, né? Esse norte, ele é visto em grandes 7 nomenclaturas que a gente fala. E aí a gente vai entregar uns referenciais, né? Alguns exercícios mesmo para a gente olhar e para você se identificar. A partir desse momento que você começa a ter as referências, você fala, poxa, eu gosto disso. Eu priorizo questões numa roupa, né? Então, quais tecidos você gosta, qual corte você gosta, o que reflete quem você é, né? Eu reforço muito a questão do que combina com quem você é, né? Então, se você vai e começa a investir em coisas da moda, que são as tendências, e aí também nada contra isso, as tendências são importantes, elas são legais, elas trazem tecnologias novas, mas consumir todas as tendências é que não é legal, né? Ou eu vou consumir isso porque eu vou preencher alguma coisa que tá vazio em mim, ou que eu não me conheço, alguma peça que você fala, poxa, comprei e nunca usei, eu não sei usar. Então a consultoria acaba que ajudando, Bira, boa noite, acaba que ajudando nesse processo. Temos alguns homens entrando e é interessante isso, porque às vezes fica uma sensação de que a consultoria é para homem ou não, e sim, é para os homens também. É bem importante isso, principalmente no rosto, né? O homem tem a barba ou se não tem o cabelo, o que eu faço? Além de toda a vestimenta. Deixa eu ver aqui. Qual a ligação do processo com a moda? A gente se enquadra na moda? Na verdade, a gente se enquadra em quem a gente é. A moda é uma indústria que a gente consome assim como todas as outras. E é essa a ideia. A partir do momento que eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei meus valores, eu conheço as características do meu corpo,
eu conheço a tonalidade da minha pele, eu sei quais cores combinam comigo, eu sei quais as cores, o que as cores vão expressar. Então, em determinado momento eu vou usar determinada cor. Aí, na verdade, a moda é uma indústria que está à sua disposição para você consumir, né? Assim como todas as outras indústrias, a indústria da alimentação, a indústria da educação, a gente consome, né? Automobilismo, enfim. A gente tem todas essas indústrias aí para favorecer e facilitar a nossa vida, e a moda é uma delas. Então, só que aí o processo é o inverso aqui. Quando eu me conheço, quando eu conheço as minhas características, sei os meus valores, eu passo a consumir de uma maneira muito mais consciente e livre. Né? Uma das minhas bandeiras também é o consumo consciente. Então, a partir do momento de todo esse processo, eu passo a não comprar tanto, porque eu justamente sei o que fica bom em mim e o que de verdade faz sentido e vai comunicar quem eu sou, tá? O que mais? Uma das coisas que são bem importantes também nesse processo, que a gente vai tratar na terceira parte dessa imersão, é a questão dos sentimentos, né? Então, na verdade, na segunda a gente vai falar por que dos sentimentos. Porque se a gente olha para dentro e para fora, surgem os sentimentos e as emoções, né? A nossa imagem, em 30 segundos a gente olha para alguém e a gente tem uma sensação, uma emoção. Assim como a gente olha para o outro, a gente olha para a gente mesmo. Então, nesse processo que é de se olhar para si, às vezes acontece de a gente se olhar e a gente não gostar do que a gente vê, né, em determinadas situações. Ou eu tô acima do peso, ou meu cabelo não tá legal, ou eu não sei me maquiar. Eu consigo mudar a impressão que passo para outras pessoas me expressando melhor? Já respondo já, Lu. Então, e aí, a partir desse momento que você começa a olhar e só perceber que são características do seu corpo e não o padrão que é estabelecido no mercado, você começa a escolher melhor, né? Então eu sei o que eu quero comunicar, eu sei o que fica bom com as características do meu corpo, e aí eu passo a fazer escolhas mais assertivas e que me favoreçam, né? Eu falo que é isso, fazer escolhas a seu favor. E aí entrando na pergunta, né, Lu, acho que tem a ver com isso, você consegue mudar a sensação e a impressão com o outro. Por quê? Porque você busca um equilíbrio entre o teu interno e o teu externo. E aí, a partir do momento que eu faço esse processo, o outro começa a me entender melhor, né? O que acontece às vezes num ambiente de trabalho, né? A pessoa tá lá há anos na empresa e com uma dificuldade de, por exemplo, de galgar uma promoção. E às vezes ela sente dificuldade, que o conteúdo dela é muito bom, mas o externo dela não reflete aquilo que ela desempenha. Então é importante que a gente faça esse alinhamento, porque se você tem essa competência, essa inteligência, por que a gente é tão bom internamente e a gente não coloca isso para fora numa defesa de tipo, eu não ligo para minha imagem, né? E não, somos seres físicos, estamos nessa dimensão física e é importante que a gente comunique também externamente quem a gente é, né? Na verdade, o outro vai entender melhor quando a gente comunica e expressa aqui fora o que a gente é dentro. E aí essa expressão começa a ser
entendida de maneira melhor também, mais objetivamente, né? Deixa eu ver essa minha. A moda, quando escolhida errada, acaba transformando as pessoas em uniforme. Todo mundo usa igual. Exatamente, porque aí você começa, na verdade, a moda começa a influenciar o seu consumo. Né? E aí, quando você vai numa loja ou você repara nas pessoas na rua, elas tendem a estar num padrão estabelecido, né? Ou de cores, ou de proposta da moda naquele momento. Então, hoje a calça X é a que tá usando e é o que tá para você se sentir super integrada na moda, você tem que estar assim. E aí acaba que todo mundo tá igual. Aqui o olhar é o inverso, você sempre, na verdade, a moda vai estar a seu favor, né? Você vai consumir a moda de acordo com o que você quer expressar. E aí você fica na sua integridade, na sua liberdade de expressão, na sua individualidade principalmente. Porque você é você, né? Quando a gente fala somos seres únicos, é verdade. E isso é para cada um. Por isso que eu também não tenho. É um processo que não tem muito uma fórmula, né? Não é um bolo que você vai pegar a receita e vai passar para todo mundo, porque cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa quer se expressar de uma forma única e verdadeira e íntegra e consciente no mundo e para o mundo, né? Então, se você chega numa entrevista de emprego, num encontro de um relacionamento e você não é você, né? Fica difícil essa comunicação. Oi, Jana, oi. André, bem-vindos. E então é isso. Uma outra coisa aqui que o pessoal veio me perguntando ao longo dos dias que é assim, mas aonde eu posso chegar, né? Nesse processo de transformação da minha imagem. E aí, na verdade, é uma entrega e uma escolha individual. O quanto você vai se comprometer com esse processo da transformação. Eu vou, no máximo, dar a minha mão para quem estiver aqui com a gente nessa imersão, entregar o máximo de ferramentas para que a pessoa consiga ter um processo de autonomia. Esse também é o grande X, assim. Aí ela vai alcançar o quanto ela quiser, né? Se ela quiser uma transformação mínima, ela vai até esse ponto nesse momento. Ela sabe onde ela pode chegar. Na verdade, a imersão, o curso, eu vou tentar extrair das pessoas que estiverem com a gente o máximo. Então, eu tô aqui, eu quero vir para cá. Tá, esse aqui provavelmente é o meu ponto máximo que eu consigo visualizar, né? E aí eu ajudo, vamos olhar um pouquinho mais ou não, tal. Mas estabelece esse ponto. Daqui para cá, aonde você vai chegar é o seu compromisso com você. E a minha parte, eu tenho certeza que eu vou entregar o máximo de informações e técnicas e ferramentas práticas para esse processo acontecer, tá? Vamos ver uma outra coisa aqui. No curso você ensina como atingir nossos objetivos, nos expressando melhor. Exemplo, uma boca mais marcante para uma pessoa que tem a sensação de não ser ouvido, tem a ver? Tem a ver. Tem a ver. A gente vai entrar nisso, não tão profundamente, porque é uma imersão de 8 horas e a gente não consegue entrar
a fundo no visagismo, mas a gente vai sim falar sobre rosto, né? Aqui é a nossa parte emocional, aqui nossa parte mental, aqui nossa parte de comunicação e intuição, e o nosso rosto e nosso corpo e a nossa roupa, ela é feita do quê? Ela é composta de linhas, né? Então aqui eu tenho linhas, aqui é mais ou menos, ela é reta e um pouquinho arredondada aqui no final. Eu tenho um nariz, né, de uma linha reta e bem acentuada. Como é que é minha boca, como é que são meus dentes, como é que é o meu rosto, né? E tudo isso comunica, assim como a minha roupa também, assim como o meu brinco, tudo isso é uma forma de comunicar. Então, se a pessoa tem uma dificuldade de ser ouvida e ela precisa disso num determinado momento, sim, oi Sarita, é importante que ela marque essa fala, né? Então presta atenção no que eu tô falando, porque é importante, porque eu preciso ser ouvida de alguma forma numa determinada reunião. Carolzita, linda! Então a gente vai falar do significado das linhas, das cores e das formas, que cada uma tem um significado de como, e essa observação do nosso rosto, do nosso corpo e das nossas roupas. Então, em determinada situação, o que eu escolho para atingir uma comunicação mais forte, mais autoconfiante, mais leve, mais suave, mais sutil, mais delicada, mais organizada, mais precisa, mais objetiva ou menos objetiva, mais motivadora, mais alegre, divertida, enfim, são N questões que a gente pode colocar na nossa imagem, né? E de que forma a gente vai passar isso. Então, esses símbolos de como que o nosso cérebro processa essas linhas, cores e formas na nossa mente, na mente do outro, é uma das ferramentas que fortemente a gente vai entregar nessa imersão, tá? Porque, de novo, eu acredito muito num processo de autonomia. Então, as pessoas que passam comigo, elas passam para falar assim, possivelmente essa pessoa não retorna a fazer o trabalho. Por quê? Porque ela sai muito bem instrumentalizada e preparada para seguir as escolhas dela com muita consciência, tá? A Sandrinha aqui, mudei a armação dos óculos e vi uma grande diferença. Então, às vezes é uma mudança sutil, né? Às vezes é naquele momento, para aquilo que você está precisando, também tem isso, né? Da gente olhar para o nosso momento de vida e que tipo de energia, que tipo de mensagem eu estou precisando estabelecer. Primeiramente comigo, né? Então, se eu preciso me estabelecer, eu preciso de uma coisa de confiança, de estabilidade. Oi, Fê, quanto tempo, bem-vindo. De estabilidade, eu vou buscar isso naquele momento e aí olhar para as linhas, cores e formas que vão me trazer isso. E aí, consequentemente, se eu preciso disso para mim, eu estou precisando expressar isso para o outro. E aí isso reverbera nas duas instâncias. Você trabalha autoconfiança, amor próprio? Ah, sim, porque é um trabalho de muita aceitação, né? Então, da gente. A primeira coisa que eu falo nesse processo
é a filosofia do olhar do coração. Então, o que é o olhar do coração? É a gente não julgar, né? É o olhar que não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é bonito, né? Ele simplesmente observa, tem consciência das escolhas e das consequências que elas vão processar, né? Então, falta mudar todo o resto. Então, a partir desse momento, você trabalha a sua autoconfiança, né? Porque se eu começo a olhar para as características do meu rosto, do meu corpo, de quem eu sou internamente, então dos meus valores, do meu estilo de vida, eu começo a perceber assim, bom, são escolhas que eu faço, né? E são características minhas, e essas características, elas podem ser entendidas e fortalecidas. E quando eu sei o que elas significam, de fato eu começo a valorizar ainda cada vez mais, né? Então, sei lá, eu poderia achar que o meu nariz é grande e desproporcional. E eu hoje olho para ele, eu simplesmente aceito ele da forma que ele é e valorizo ele, porque aqui é uma parte importante da nossa vontade de expressão e de respiração, né? De entrada e saída do que a gente vive. Então eu só, na verdade, valorizo isso cada vez mais, mas porque hoje eu tenho a consciência do que isso significa em mim e do que isso pode reverberar no outro, né? Então, e aí, consequentemente, além dessa autoconfiança, porque a partir do momento que eu sei o que essas linhas, cores e formas significam, tanto na minha estrutura corporal e no que eu coloco no meu corpo, eu começo a passar a gostar mais de mim, né? A me valorizar de uma forma diferente. E aí, a partir desse momento, tudo começa, a minha relação comigo, né? Tem uma relação do guarda-roupa, nesse caso, porque o processo, ele tem a vestimenta como um instrumento da comunicação, né? Mas claro que isso pode reverberar para tudo que você for fazer depois. Mas aqui na consultoria de imagem, a gente usa muito a vestimenta como código de comunicação com o outro, de comunicação de quem eu sou no mundo, né? E a intenção é que a gente faça isso com muita verdade, muita integridade, muita confiança e consciência. Essa é a base aí desse processo todo. Porque a partir do momento que eu sei o que eu escolho para mim, que eu me conheço, eu começo a fazer o consumo com muita consciência. E aí tem um processo, né? O guarda-roupa é essa relação de olhar para as minhas escolhas de cada momento e fazer essa reciclagem, essa ressignificação, essa organização, né? A organização também de armário do que eu sou internamente é bem importante, porque a partir do momento que eu coloco isso num plano e eu estabeleço isso fica muito claro. Então, quando eu vou falar para o outro quais são os meus valores e o que eu quero comunicar, fica muito mais fácil quando isso está estabelecido num plano físico, né? E isso reverbera também nas minhas escolhas. Toda manhã a gente escolhe como que a gente vai se comunicar com o mundo, né? E aí você fala assim, ah, mas eu não me importo, hoje vou sair de qualquer jeito. Ok, é uma escolha, né? Mas que essa escolha tenha consciência, seja consciência de, olha, hoje eu vou sair assim mesmo, vou sair
descabelada, sem maquiagem, porque ou homem, né, vou sair de camiseta, sei lá, não vou me preocupar esteticamente com o meu externo. Só que isso vai comunicar alguma coisa para você e para o outro. Então, eu também gosto de reforçar que naqueles piores dias ou nos dias mais difíceis que a gente se encontra, é o dia que a gente mais provavelmente a gente deva mais se entregar e se dedicar para a gente mesmo, para esse processo de olhar com carinho e falar, opa, peraí, hoje eu internamente eu não tô tão legal. E aí dentro da imersão a gente vai ter uns exercícios que vão falar sobre isso, né? Sobre essa raiva, eu tenho raiva do meu peito, eu tenho raiva da minha perna, eu tenho raiva, sei lá, de qualquer coisa que seja no externo meu e como que eu lido com isso. Então a gente tenta buscar o oposto, né? Desses sentimentos de não aceitação e de dor para ir para um sentimento de acolhimento e de amor próprio e falar, poxa, hoje eu vou lembrar daquilo, vou pegar uma cartinha, né? Em vez da cartinha da raiva, eu vou pegar a cartinha do amor próprio e escolher a minha melhor versão hoje e isso vai reverberando, né, no interno também. Assim como o interno ajuda no externo, o externo também ajuda a gente no interno, muitas vezes. Então é esse processo de vai e vem, né, que a gente vai trabalhar. Que mais, gente? Deixa eu olhar aqui, a gente está chegando mais ou menos no horário previsto para finalizar. O que eu queria dizer é que então a imersão vai acontecer agora, esse final de semana, sexta, das 19 às 23 e sábado das 9 à 1, aqui em São Paulo, para quem não está aqui. E é ali pertinho do Allianz Parque, né? O escritório que a gente vai promover essa imersão. A gente vai ter 2 participações especiais de convidadas e parceiras que enfim, para alguns processos eu tenho algumas parceiras. A Lu que tá por aqui é uma delas, no Theta Healing, dependendo do que a pessoa precisa. Mas nesse encontro agora desse final de semana vão ser 2. Uma é a Vika Organiza, que vai falar um pouco dessa importância da organização num processo para facilitar as nossas escolhas. E a Débora dos Cristais, que vai dar uma pequena introduzida nesse poder energético, nessa união e no casamento entre as cores e os cristais, e como que a gente pode usufruir e potencializar e harmonizar as nossas energias e as nossas emoções, para que a gente possa expressar isso de uma maneira mais tranquila, né? Então, às vezes, um dia você acorda ou super ansioso, ou nervoso, ou chateado. E como que também o processo da vestimenta, né? Ou às vezes a maquiagem, o penteado, pode ajudar num processo de acalmar, de acolher e estabilizar a nossa energia, a nossa intenção, as pessoas que a gente vai encontrar, o que a gente tem como meta naquele dia. Às vezes eu tenho uma reunião importante de vendas ou uma reunião importante com um parceiro. Então, como é que eu me preparo, né? Fisicamente, que aí vem a vestimenta mesmo, o que eu visto, quais são as emoções que eu visto, e internamente o que eu tô sentindo e como que eu posso
buscar esse equilíbrio para que eu obtenha o máximo de sucesso naquele dia, né? O trabalho é mesmo diário, todo dia a gente vai escolhendo quem a gente quer ser naquele dia. O Napoli entrou, oi querido. Estamos finalizando aqui a live. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Amiga. Ai, saudades, Carol. Nos falamos em breve. Sandrinha, tudo bem interessante, é um processo, você falou do seu óculos, né? Então, o óculos é um item, e assim como o óculos também a gente vai trabalhando a diversidade que, que essa vestimenta nos proporciona, né? Então, isso que é o lugar que eu entro assim, mas para que a roupa serve, né? É uma coisa superficial, né? Ela não deve ser encarada dessa forma, né? Eu estou nesse lugar, eu cheguei nesse trabalho justamente acreditando que que eu vou enlaçar mundos, né? O mundo da indústria da moda, que hoje é considerada um lugar da superficialidade, com o mundo interior, ou seja, aquilo que eu sou internamente. Então, juntar esses dois mundos para de fato a gente ter uma transformação mundial, né? De como que eu me coloco, de como que eu me visto e de uma forma muito, muito, muito verdadeira, né? Que eu entenda qual é a comunicação, qual é a expressão, o que eu tô de fato falando para o outro, que não seja distante daquilo que de verdade eu sou na minha essência. Super 10. Mas é isso. Bom, eu vou estar aí durante essa semana online. Se alguém tiver mais alguma dúvida, enfim, queira bater um papo mais individual, porque às vezes, né, essa proposta é uma proposta de juntar um grupo e a gente se ajudar e mesmo fazer um processo coletivo. Normalmente a consultoria de imagem ela acontece num processo muito individual, porque às vezes a pessoa, né, ela quer entrar mesmo num lugar da individualidade completa. Nesse caso do coletivo, ele é interessante porque às vezes o que é do outro também é meu. E aí ajuda, né? Quando o outro se expõe, quando o outro se fala, eu consigo também me beneficiar da dúvida e do processo do outro. No que às vezes no individual não. Eu abro a minha caixinha de Pandora e faço o processo de transformação ou não. E no coletivo, às vezes, o outro coloca, eu não preciso me expor tanto naquele momento, né, da individualidade. Manda um beijo pro Enzo. Beijo, Enzo! É isso, pessoal. Acho que eu falei um pouco de tudo, desses 4 principais pontos que a gente vai falar nessa imersão, né? De olhar para si, de olhar para o seu diamante, para as suas cores, para os seus sentimentos e para as suas escolhas. Esse é o grande X aí do processo. E aí qualquer coisa vocês têm aqui o meu contato e vão me mandando suas dúvidas. Agradeço a presença aí de quem esteve disponível
ao longo dessa quase 1 hora que a gente ficou aqui conversando um pouco, tá bom? Sandrinha, você é maravilhosa. Seguimos juntas, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.